amantes de pets, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar de um assunto diferente aí. Vim falar sobre alergias, isso mesmo, mas não é alergia no seu pet, é alergia em você. Você já se perguntou se por acaso você tem alergia quando você chega perto do seu pet? Então hoje eu vim aqui fazer com que você descubra se tem alergia ou não e algumas dicas para poder ajudar você nesse momento tão complicado, não é mesmo? Então vamos lá. Como algumas pessoas sabem, eu sou muito alérgica, porém eu sou muito alérgica a gatos e por esse motivo eu nem tenho gatos. E eu descobri há pouco tempo, quando eu trabalhava no pet shop, que na verdade a minha alergia a gatos não era alergia ao pelo, e sim a saliva, porque o gato se lambe muito e quando ele se lambe ele acaba soltando um tipo de micro-organismo no ar que acaba me atacando essa alergia. Porém, muitas pessoas têm alergia tanto a gato quanto a cachorro. Então, para ter uma ideia aí, se caso vocês, quando chegam perto do pet de vocês, tossem muito, espirram muito, ou às vezes dá falta de ar, e você fala, poxa vida, por que será que isso tá acontecendo, né? É porque provavelmente você tem alergia a pets. E aí, aonde vem essa alergia, né? O que acontece? Os pets, por eles serem peludinhos, eles acabam acumulando muito ácaro. E as pessoas têm alergia ao quê? Ao ácaro que tem no pelo desses animais. E aí, conforme eles vão andando pela casa, o pelo vai se soltando e os ácaros também vão. E aí as pessoas acabam atacando a alergia por causa disso. No meu caso, eu sou alérgica a gatos, mas por que eu não sou alérgica a cachorro? E aí tá uma das primeiras dicas que eu vou falar pra vocês. Quando eu era pequena, eu ganhei um cachorrinho da minha mãe. E quando a gente é bem pequenininha, a gente tá ainda desenvolvendo, né, os anticorpos no nosso organismo. E por esse motivo, se você tem um cachorrinho desde pequenininho, quando você é um bebê de 2, 3 anos, 4, 5, 6, que é quando você tá criando essa imunidade, né, no seu organismo, você acaba tendo menos alergia a pet do que se você, por exemplo, adquire esse animal depois de velho, depois de adulto. Por quê? Porque o organismo começa a se acostumar com aqueles micro-organismos que há já no pet e acaba criando anticorpos no seu organismo que faz com que você não tenha mais alergia àquele pet, por exemplo. Porém, depois de adulto, isso já não acontece. Pelo contrário, tem muita gente, por exemplo, que vai desenvolver alergia só depois de adulto. Como eu também acabou acontecendo comigo. Eu desenvolvi alergia a peixe, a frutos do mar, só depois que eu tinha mais idade. Porém, a pet, isso nunca aconteceu porque eu já tive esse contato antes com cachorrinhos menores, né? Então, umas dicas básicas para quem tem aí essa alergia, né, e não sabe. Primeiramente, vocês têm que buscar um alergista, né? Tem um nome complicado, alergista, porém são alergistas. Que eles vão fazer o quê? Eles vão pegar, fazer uma série de exames de sangue em você e vão descobrir o que te causa alergia. Então eles vão fazer exames de sangue para pelo de cachorro, exames de sangue para ácaros, exames de sangue para uma série de coisas. Tem outro tipo de exame também que eles fazem, que é, eles pegam, eu vou até colocar a imagem aí para vocês, eles colocam vários pontinhos, né, aqui com reagentes, e aí aonde tiver mais alergia vai criar um monte de bolinhas e acabar coçando muito aquele local, que é um outro tipo de exame que também você vai descobrir o que você é alérgica. Eu, por exemplo, quando eu fiz esses exames, eu dei assim muito forte para a alergia a ácaros, que é o ácaro mais comum que existe no Brasil. Então qualquer coisa tem ácaro. Então o ar tem ácaro. Então a minha alergia é mais forte para ácaros, então para poeiras em si. Mas eu também tenho alergia a gatos. E aí o que acontece? Dependendo do seu grau de alergia e quanto tempo você tem ela, os médicos hoje em dia conseguem fazer
soros específicos para ajudar você nessa parte da imunidade quanto àquilo que você tem alergia. Então eles fazem uma vacina, como se fosse uma vacina, e você vai tomando aí durante um período para que essa alergia diminua. E aí quando você entra em contato com esses componentes que te dão alergia, não significa que você fica 100% sem espirrar, sem tossir, sem nada. Pelo contrário, você pode ter sintomas, porém mais fracos. Então, você sente aí uma certa diferença. Infelizmente, eu não pude fazer esse tipo de vacina, porque a minha alergia é uma alergia muito antiga já. O que eles chamam de alergia de memória, vamos dizer assim. E para quem tem essas alergias de memória, esse tipo de medicamento não funciona. Então, infelizmente, eu não posso fazer esse tipo de medicamento. Porém, eu faço outras coisas, e são coisas que também você deve fazer na sua casa, que pode aí ajudar vocês. Então, a primeira coisa que vocês sempre têm que fazer é limpar sempre a sua casa muito bem. Porém, não com vassoura, porque a vassoura vai fazer subir a poeira, subir os pelos e podem acabar ocasionando e te irritando mais alergia ainda. Então, é sempre importante você fazer a limpeza da sua casa, se você tem alergia, com pano molhado. Então, sempre usar aí um rodo com pano molhado. Fazer isso, de preferência, todos os dias, mas se não é possível, pelo menos a cada 15 dias ou uma vez por semana. Por quê? Porque com isso, esses ácaros, esses pelos vão acabar diminuindo aí no local onde você mora. Outra coisa super importante para quem tem alergia é tirar os agentes alérgicos. Então, assim, por exemplo, no meu caso, eu sou alérgica a gato, então eu não posso ter gatos. Porém, eu também sou alérgica à poeira. Então, por exemplo, tirar cortinas, tirar bichos de pelúcia. No entanto, que todos os bichos de pelúcia só ficam aqui no meu cenário. Eu nem coloco nada no meu quarto. Porque esse tipo de material, né, o pelinho, né, a pelúcia, ela acaba aí fazendo com que você tenha mais alergia, porque ela acumula mais ácaro. Então, tirar bichinhos de pelúcia, cortina, tapete, todas essas coisas que pode gerar mais ainda a sua alergia. Em relação aos pets, né? Em relação aos pets, o que os especialistas falam? Para quem tem pet, antes de qualquer coisa de adquirir um pet, verificar se tem alergia ou não. Porque aí você não pode, por exemplo, adquirir aquele pet. Então, por exemplo, eu sou alérgica a gato, eu não posso adquirir gato. Porém, eu sou alérgica a cachorro, então eu posso adquirir um cachorro. Para quem tem alergia, é importante sempre observar o tipo de pelo que o pet tem. Por exemplo, quem tem muita alergia, por exemplo, a pet, não é recomendado ter pets de pelo longo. Por quê? Porque os pets de pelo longo, eles vão acabar aí adquirindo mais ácaros dentro do pelo dele e vai atacar mais a sua alergia. Então, sempre acabar aí escolhendo, né, por pets de pelo mais curtos. Então, igual eu, Dachshund, Pug, Rottweiler, Bulldogs, esses animais que quase não tem pelo. Ou utilizar aqueles animais que não tem pelo nenhum, que nem, por exemplo, o cachorro mexicano, que ele não tem pelo quase no corpo, ele só tem pelo na cabeça. Então, ele é uma escolha aí para quem tem alergias. No caso de gatos, existe o Sphynx, que é um gato que não possui pelos. Ele tem a pele, só a pele mesmo, porém, se você adquirir um Sphynx, você vai ter que ter outros tipos de cuidados, porque a pele dele é muito sensível. Então, para você aí cuidar de um Sphynx, você precisa ter tempo. Você não pode dar banho ele com água quente, você não pode deixar ele muito tempo no sol, porque esse animal, ele é propício a ter câncer. Então, é super complicado aí. Quem tem Sphynx tem que saber cuidar direitinho por causa desses problemas, e a pele dele também é muito clara. Para você fazer higiene nesse animal, você só pode usar panos úmidos, não pode colocar ele debaixo do chuveiro. Então,
É uma série aí de dicas para quem quer ter um esfíncter. Mas ele aí é muito adequado para quem tem alergias. E outra coisa também que é importantíssimo é se você tem, não importa o pet, de pelo curto, de pelo longo, não importa, você dá banho toda semana, no caso, e se tiver pelo comprido, escová-lo diariamente, porque você escovando, ele vai fazer aí com que essa sujeira, né, do pelo do animal saia e ele acaba tendo menos componentes que pode te ocasionar alergia. Então é sempre importante aí fazer essa escovação no animal. E outro ponto super importante também é você não dormir com o animal, por exemplo, no seu quarto. Colocar ele em um outro cômodo ou em outro lugar, para que você não fique, né, ainda mais o quarto fechado à noite, respirando aquele pó, né, que tem na cama do animal, que tem no próprio animal, e acabe aí te atacando a alergia também. Então são assim algumas dicas importantes para, lógico, você não se livrar do seu animal, porque infelizmente hoje em dia tem alergistas que falam, olha, você precisa doar o seu animal porque você é alérgico. E assim, eu não sou nada a favor, porque a partir do momento que você tem um animalzinho, você tem que cuidar dele, não importa se você é alérgico ou não. Então eu não sou a favor dessa questão aí que os alergistas falam. Então, por esse motivo, eu estou dando essas dicas para vocês poderem aí ficar bem com o seu animalzinho, ficar feliz, poder acariciar. Ah, importantíssimo também, gente, se você tem alergia cutânea, que é alergia de pele, que fica com aquela coceira muito grande na pele, cheia de bolinhas, também vou colocar aí algumas imagens para vocês verem, porque tem pessoas que, querendo ou não, desenvolvem alergias de maneira diferente. Eu, por exemplo, tenho alergia a tudo, então eu espirro, eu tuço, me dá subcutânea também. Então, no meu caso, eu tenho uma alergia muito forte em desenvolvimento. Então, por esse motivo, eu tenho alergia a tudo. O importante nesse caso, por exemplo, é você sempre lavar o local com água e sabão e passar álcool. O álcool em gel, né, esses que a gente tá usando agora por causa da quarentena, ele ajuda aí a matar essas bactérias que estão atacando a alergia em você. Então, toda vez que você começar a ver, puxa, tô ficando empipocada porque encostei no gato, porque encostei no cachorro, vocês pegam, lavam com água abundante e sabão o local e passam o álcool em gel, que vai melhorar. Pode ter certeza disso. E existe também os antihistamínicos, que são os famosos antialérgicos aí, que são comprimidos que você toma e vai fazer com que diminua a histamina do seu organismo, que é isso que é exatamente o hormônio que faz com que a alergia exista. É quando você produz muito essa histamina, né? E acaba aí ocasionando a alergia. Então, ele ajuda aí a diminuir essa histamina e faz com que você tenha um equilíbrio novamente. Algo que também você pode reparar se você tem alergia é que à noite vai atacar mais. E por que isso acontece? Porque no nosso organismo existem vários hormônios e um deles é o corticoide, que é o quê? É o hormônio que ele acaba ajudando aí se você tem inflamação no organismo, uma série de coisas. Como vocês podem já ter usado algum medicamento à base de corticoide. O corticoide existe no seu organismo e ele ajuda aí nessa parte de inflamação. Então o que acontece? À noite, normalmente, esse corticoide abaixa e por esse motivo a histamina aumenta e acaba aí atacando mais a alergia durante a noite. Então é importante aí para vocês saberem. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu falando um pouco aqui sobre as minhas alergias eternas. E se você tem alergia, corre direto para o alergista que ele vai dar várias dicas para você ter uma vida boa aí com o seu animalzinho, sem ter que você tenha que se livrar dele, que eu acho um absurdo, tá bom? Então, não esqueça, dê o like, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima. E não esqueça, o seu pet é parte da família. Tchau! Olá, amigos do Instagram e do YouTube. Hoje eu vim falar sobre alergias. Isso mesmo, a minha mamãe tem muita alergia,
Mas ainda bem que de mim ela não tem. Então ela pode me abraçar e me beijar quanto ela quiser. E você, se tiver alergia do seu pet, faça todas as dicas que a mamãe falou, que assim você vai ficar super bem. Lambe beijos a todos e até a próxima. Tchau!